O lustre de cristal Baccarat pendurado no hall de entrada valia mais do que a maioria das casas no Brasil. Cada uma das 847 peças de cristal tcheco tinha sido importada e montada à mão por artesãos europeus. Aquilo era apenas um detalhe na mansão dos Cavalcanti, uma propriedade de 2.400 metros quadrados no Jardim Europa, em São Paulo, avaliada em 45 milhões de reais. Naquela noite de sábado, 14 de março, Bernardo Cavalcanti observava seu reflexo no espelho veneziano do closet. Aos 52 anos, ele tinha construído um império. Começara do zero, como filho de um pequeno comerciante em Mossoró, e transformara uma modesta empresa de importação em um conglomerado que movimentava mais de 300 milhões por ano. Seus negócios se espalhavam por 3 continentes: importação de equipamentos médicos, uma rede de clínicas particulares, investimentos em tecnologia e, sua joia da coroa, uma participação de 35% em uma startup de fintechs que estava prestes a abrir capital na Bolsa de Valores. O toque fino de sua gravata Hermès foi interrompido por uma mensagem no celular. Era Roberto, seu CFO e melhor amigo desde os tempos de faculdade. Precisamos conversar, urgente, não pelo telefone. Bernardo franziu a testa, mas não deu muita importância. Provavelmente mais uma paranoia do Roberto, sempre ansioso com números e projeções. Esta noite era para celebrar. Seu filho mais velho, Rafael, de 24 anos, acabara de se formar em administração pela FGV e assumiria oficialmente um cargo de direção em uma das empresas da família. A festa de formatura seria na própria mansão, com 300 convidados, uma banda ao vivo e um menu assinado por um chefe estrelado Michelin. Pai, você viu meu relógio? Rafael apareceu na porta do quarto principal, impecável em seu smoking Hugo Boss. O Patek Philippe que você me deu, no cofre do escritório. Provavelmente. Peguei para ajustar a pulseira na relojoaria. Marina, esposa de Bernardo há 28 anos, surgiu usando um vestido valentino vermelho que custara o equivalente a um carro popular. Seus brincos de diamantes capturavam a luz de forma hipnótica. Ela era a personificação da elegância paulistana, mulher que transitava com desenvoltura entre eventos beneficentes, vernissagens e jantares diplomáticos. Amor, os primeiros convidados já estão chegando, anunciou ela, tocando levemente o ombro do marido. E Júlia está chorando porque o vestido que ela encomendou de Milão não chegou a tempo. Júlia, a filha mais nova, com 19 anos, era o oposto do irmão. Enquanto Rafael cursara a administração e demonstrava interesse genuíno pelos negócios, Júlia estudava artes na Belas Artes e sonhava em ser pintora. Viajava constantemente para a Europa, frequentava leilões de arte e acumulava obras de artistas contemporâneos em seu quarto, que mais parecia uma pequena galeria. Diga a ela que está linda com qualquer coisa, respondeu Bernardo, descendo a escada de mármore italiano que levava ao térreo. O jardim estava transformado. Luzes de LED embutidas criavam um ambiente mágico. A piscina infinita refletia o céu estrelado. Garçons circulavam com bandejas de champanhe Moët en Chandon. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi próximo ao gazebo. Tudo perfeito, tudo calculado, tudo caro. Por volta das 10 da noite, quando a festa atingia seu auge, Bernardo sentiu seu celular vibrar insistentemente. Era Roberto novamente. Desta vez, atendeu e se afastou para o escritório. O que foi, Roberto? Estou no meio da festa do meu filho. A voz do outro lado estava trêmula. Bernardo, você precisa ver as notícias. Agora. A Medtech Solutions foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Estão falando em fraude, sonegação fiscal, cartel. É sério, Bernardo, muito sério.
o mundo pareceu desacelerar. A Medtech Solutions era a principal empresa do grupo, responsável por 60% de todo o faturamento. Bernardo ligou a televisão do escritório e viu seu próprio rosto estampado no noticiário. Imagens de agentes federais entrando em seus escritórios, documentos sendo apreendidos, computadores lacrados. "Isso é um erro", murmurou. "Tem que ser um erro." Mas não era. Nos próximos 30 minutos, enquanto seus convidados riam e brindavam do lado de fora, Bernardo descobriria que seu sócio minoritário, Chen Wei, havia usado a empresa para esquemas complexos de lavagem de dinheiro internacional. Superfaturamento de importações, notas fiscais falsas, empresas fantasmas. E seu nome, como principal acionista e presidente do conselho, estava em todos os documentos. Às 22h47, o portão da mansão foi arrombado. 10 viaturas da Polícia Federal entraram na propriedade. A música parou. Os convidados se dispersaram em pânico. Um agente leu em voz alta: "Bernardo Cavalcante, você está preso preventivamente por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária." Marina gritou. Júlia começou a chorar. Rafael tentou intervir e foi contido por 2 agentes. O lustre de cristal Baccarat continuava brilhando no hall de entrada, indiferente ao caos. Em poucas horas, aquela luz seria a última coisa que Bernardo veria de sua antiga vida. Tudo o que ele construíra em 3 décadas estava desmoronando. E o pior ainda estava por vir. Porque o que a família Cavalcante não sabia é que esta noite era apenas o começo da queda. As algemas eram de metal frio. Bernardo nunca imaginara que sentiria aquilo em seus próprios pulsos. Enquanto era conduzido para fora da mansão, viu o rosto dos convidados, alguns chocados, outros curiosos, muitos já afastando-se discretamente, como se a desgraça fosse contagiosa. Na alta sociedade paulistana, escândalos eram radioativos. Ninguém queria estar perto quando a bomba explodisse. "Pai!" Rafael correu atrás da viatura, mas foi impedido por um cordão de isolamento que os agentes já haviam estabelecido. "Eu vou resolver isso. Vou chamar os advogados." Marina segurava Júlia, que soluçava descontroladamente. O vestido vermelho valentino agora parecia uma mancha de sangue em meio ao caos. Flashes de câmeras começaram a estourar. A imprensa havia chegado. Helicópteros de emissoras de TV sobrevoavam a propriedade, suas luzes cortando a noite como holofotes de uma prisão. Na delegacia da Polícia Federal, Bernardo foi fichado como um criminoso comum. Impressões digitais, fotos de frente e de perfil. Despido de sua gravata Hermès, de seus sapatos italianos, de sua dignidade. O interrogatório durou 7 horas. Nomes, datas, valores, documentos. Chen Wei havia desaparecido 3 dias antes. Seu último rastro foi no aeroporto de Guarulhos, em um voo para Hong Kong. Havia deixado um caminho de provas meticulosamente plantadas, todas apontando para Bernardo como o mentor do esquema. "Eu não sabia de nada disso", repetia Bernardo pela 20ª vez. Chen cuidava das operações internacionais. Eu confiava nele. "Confiança não é defesa, Sr. Cavalcante", respondeu o delegado Marcelo Ferreira. Um homem de 40 anos com olhar cansado de quem já vira muitos executivos chorando inocência. "O senhor assinou todos estes documentos. Seu nome está em todas as contas offshore. Seus dados biométricos autorizaram transferências milionárias. Quando o sol nasceu em São Paulo, Bernardo estava em uma cela do complexo da Polícia Federal, dividindo espaço com outros 5 presos. O cheiro era de suor, urina e desinfetante barato. Ele se encolheu em um canto, incapaz de processar a velocidade com que sua vida havia se desintegrado. Enquanto isso,
Na mansão do Jardim Europa, Marina enfrentava uma realidade igualmente brutal. Às 6 da manhã, agentes retornaram com mandados de busca e apreensão. Arrombaram o cofre do escritório. Levaram computadores, documentos, pendrives, até mesmo os celulares da família. Fotografaram cada cômodo, inventariaram cada objeto de valor. Tudo será bloqueado judicialmente, informou uma agente chamada Patrícia, sua voz desprovida de emoção. Contas bancárias, imóveis, veículos, investimentos. Nada pode ser movimentado ou vendido até a conclusão das investigações. Mas como vamos viver? A voz de Marina saiu estrangulada. Temos contas a pagar, funcionários, despesas. Isso não é mais problema nosso, senhora. Rafael passou aquela manhã ao telefone, tentando acionar os advogados da família. Dr. Armando Vilas Boas, que atendia os Cavalcanti há 15 anos. Foi direto. Rafael, isso é maior do que nós. Precisamos de um escritório especializado em direito penal. E vai custar caro, muito caro. Temos dinheiro? Não, Rafael. Vocês não têm mais nada. Tudo foi bloqueado. Estamos falando de pelo menos 5 milhões só para montar a defesa inicial. A notícia se espalhou como fogo. Até o meio-dia de domingo, o nome Cavalcanti estava em todos os portais de notícia. Operação Golden Gate desmantela esquema de 800 milhões de casos, bradavam as manchetes. Fotos da família, da mansão, das empresas. Reportagens especulavam sobre o estilo de vida luxuoso, os carros importados, as viagens internacionais. Tudo era apresentado como evidência de culpa. O telefone da mansão não parava de tocar. Amigos querendo detalhes. Conhecidos oferecendo solidariedade vazia. Repórteres pedindo entrevistas. Marina mandou desligar todos os aparelhos. Na segunda-feira, a situação piorou. O banco notificou que os cartões de crédito haviam sido bloqueados. Rafael tentou sacar dinheiro em um caixa eletrônico e sua conta mostrava saldo zero. As empresas do Grupo Cavalcanti amanheceram com as portas lacradas. 400 funcionários foram mandados para casa sem previsão de retorno. Júlia trancou-se em seu quarto, recusando-se a comer. Suas redes sociais, antes repletas de fotos em museus europeus e vernissagens, foram invadidas por comentários cruéis. E filha de ladrão, dinheiro sujo, vocês vão pagar por tudo. Ela deletou todas as contas. Rafael descobriu que seus amigos da faculdade, aqueles que frequentavam a mansão todo fim de semana, agora não atendiam suas ligações. No grupo de WhatsApp da turma, ele foi removido silenciosamente. A namorada, Camila, filha de um desembargador, terminou o relacionamento por mensagem. Meu pai disse que não posso mais te ver. Desculpa. Na terça-feira, Marina recebeu a visita de Paula Mendonça, sua melhor amiga há 20 anos. Ou assim, ela pensava. Paula chegou à tarde, com uma sacola da Louis Vuitton. Marina, querida, começou ela, com um tom que mesclava pena e superioridade. Eu trouxe algumas roupas que não uso mais. Pensei que você pudesse precisar. Marina olhou para a sacola. Roupas de segunda mão. Ela, que há uma semana encomendava vestidos direto de Paris. E tem outra coisa, Paula continuou, evitando o olhar. O conselho do clube decidiu suspender a associação de vocês. É temporário, claro, mas você entende. A reputação do clube. Depois que Paula saiu, Marina trancou-se no banheiro e chorou pela primeira vez desde a prisão de Bernardo. Não era só o dinheiro que estavam perdendo, era a identidade, o lugar no mundo, a ilusão de que tinham construído algo sólido. Na quarta-feira, a família teve que dispensar todos os funcionários. A governanta Teresa, que trabalhava com eles há 12 anos, chorou ao se despedir. O motorista Jorge levou embora suas coisas em silêncio. A mansão, antes cheia de vida e movimento, tornou-se um mausoléu silencioso,
Rafael precisou vender seu carro, um BMW M4, para um comprador de veículos de luxo que ofereceu metade do valor de mercado. É pegar ou largar, rapaz. Todo mundo sabe da situação de vocês. Com o dinheiro, contrataram um advogado criminalista que foi claro. As chances de absolvição são mínimas. As provas contra seu pai são sólidas demais. O melhor cenário é uma delação premiada. Meu pai não é um delator. Rafael respondeu com firmeza que não sentia. Então, preparem-se para uma condenação de 15 a 20 anos. E preparem-se para perder absolutamente tudo. À noite, os três se sentaram na sala vazia. A maioria dos móveis já havia sido removida pelos agentes federais como parte do inventário de bens. Comeram miojo preparado na cozinha gourmet que antes produzia jantares para 50 pessoas. "O que vamos fazer?" Júlia perguntou, sua voz quase inaudível. Ninguém tinha resposta. Em 7 dias, haviam caído do topo da pirâmide social para o fundo do poço. E o chão ainda estava desmoronando sob seus pés. 3 meses depois, a mansão do Jardim Europa estava à venda por ordem judicial. Marina, Rafael e Júlia haviam se mudado para um apartamento de 2 quartos em Pinheiros, alugado com o dinheiro que sobrara da venda do BMW. O contraste era violento. De 2.400 metros quadrados para 85, de 7 banheiros para 1, de closets do tamanho de quartos para um guarda-roupa embutido que mal cabia as roupas de todos. Marina precisou aprender a fazer coisas que nunca fizera na vida. Cozinhar, lavar roupa, limpar o chão. Suas mãos, antes impecavelmente tratadas em salões de manicure semanais, agora estavam ásperas e ressecadas. Ela chorava escondida no chuveiro, deixando a água levar as lágrimas para que os filhos não a vissem quebrar. Rafael arrumou emprego em uma pequena consultoria empresarial. O salário era de R$ 4.000, menos do que ele gastava mensalmente só com gasolina no tempo da BMW. Seus colegas de trabalho não sabiam quem ele era, ou fingiam não saber. Nas primeiras semanas, Rafael se encolhia toda vez que alguém pronunciava o sobrenome Cavalcante perto dele. "Você é parente daqueles Cavalcante?" perguntou um colega durante o almoço no refeitório da empresa. "Não." Rafael mentiu, engolindo o nó na garganta junto com o arroz e feijão requentado. Júlia teve que trancar a faculdade de artes. Não havia dinheiro para a mensalidade. Ela tentou conseguir emprego, mas sem experiência e com o sobrenome manchado, as portas se fechavam. Acabou trabalhando como atendente em uma cafeteria no Itaim, servindo cafés de R$ 20 para pessoas que nem olhavam em seus olhos. Ganhava R$ 1.500 por mês, mais gorjetas. Era humilhante, era necessário. Um dia, uma antiga colega da faculdade entrou na cafeteria. Tatiana, filha de um empresário do ramo imobiliário. Elas haviam viajado juntas para Milão 2 anos antes, hospedando-se em hotéis 5 estrelas e comprando arte em galerias exclusivas. "Júlia?" Tatiana arregalou os olhos. "Nossa, você trabalha aqui?" "É temporário", Júlia respondeu, tentando manter a compostura. "Posso anotar seu pedido?" "Claro, claro." Tatiana olhou ao redor, desconfortável. "Dá um cappuccino, por favor." Quando Júlia trouxe o café, Tatiana deixou 2 moedas de 50 centavos de gorjeta sobre a mesa e saiu rapidamente, como se tivesse medo de ser vista ali. Júlia pegou as moedas, guardou no bolso do avental e voltou para trás do balcão. Cada centavo importava agora. As visitas a Bernardo eram o momento mais difícil. Ele estava preso no centro de detenção provisória, aguardando julgamento. O processo se arrastava. Cada semana, ele parecia mais velho, mais curvado, mais derrotado.
O homem que comandava reuniões de conselho com autoridade e fechava negócios milionários, agora tinha dificuldade para manter contato visual. Como estão as coisas lá fora? Ele perguntava sempre, como se não quisesse realmente saber a resposta. Marina mentia. Estamos bem. Rafael está trabalhando. Júlia também. Estamos nos virando. Bernardo sabia que era mentira, mas não tinha coragem de questionar. A culpa o consumia. Cada noite, ele repensava cada decisão, cada documento assinado, cada vez que confiou cegamente em Chen Wei. Como fora tão idiota? Como não percebera os sinais? O advogado trouxe notícias devastadoras na quinta visita. Encontraram mais provas. E-mails que sugerem que você tinha conhecimento das operações. Chen Wei fez um acordo com o Ministério Público de Hong Kong. Ele está delatando tudo. Mas eu não sabia, Bernardo repetiu, como um mantra desesperado. Não importa o que você sabia ou não, importa o que podem provar. E eles têm muita coisa, Bernardo, muita coisa. A sentença em primeira instância veio 6 meses após a prisão. 18 anos de reclusão em regime fechado. Marina desmaiou ao ouvir o veredicto. Rafael precisou ser contido por seguranças quando tentou avançar contra o juiz. Júlia simplesmente ficou paralisada, seu cérebro se recusando a processar a informação. 18 anos. Bernardo teria 70 anos quando saísse, se saísse. Naquela noite, no apartamento minúsculo em Pinheiros, a família Cavalcante enfrentou a verdade mais dura. Não haveria resgate, não haveria reviravolta milagrosa, não haveria dinheiro escondido em alguma conta suíça. Esta era a nova realidade, e eles teriam que aprender a viver nela ou sucumbir. Precisamos fazer uma escolha, Rafael disse, sua voz firme pela primeira vez em meses. Podemos passar os próximos anos chorando pelo que perdemos? Ou podemos construir algo novo, do zero, como o pai construiu uma vez? Mas ele está preso, Júlia respondeu, limpando as lágrimas. E por isso mesmo precisamos ser fortes por ele. Precisamos mostrar que não fomos destruídos, que somos mais do que o dinheiro que tínhamos. Marina olhou para os filhos. Rafael, com seus 24 anos, carregando o peso de ser o homem da casa. Júlia, com seus 19, enfrentando humilhações diárias na cafeteria. Eram tão jovens e já haviam perdido tanto. Vocês têm razão, ela disse, secando os próprios olhos. Vamos reconstruir, não como Cavalcante, não como milionários, mas como sobreviventes. Foi uma decisão que mudaria tudo, porque nos meses seguintes, cada um deles descobriria forças que não sabiam possuir. Rafael seria promovido na consultoria e começaria a desenvolver um projeto próprio, uma startup de tecnologia que ajudava pequenas empresas a se organizarem financeiramente, algo que ele entendia profundamente agora. Júlia criaria uma conta no Instagram, onde vendia suas pinturas online, obras que retratavam a dor e a resiliência, tocando pessoas que também haviam perdido tudo. Marina voltaria a estudar, fazendo um curso técnico de contabilidade à noite e conseguiria emprego em um escritório pequeno. Eram passos minúsculos comparados ao império que tinham, mas eram passos reais, eram deles. 6 meses depois da sentença, em uma visita ao presídio, Bernardo notou algo diferente. Os olhos de Marina tinham luz. Rafael falava com entusiasmo sobre o trabalho. Júlia mostrava fotos de suas pinturas vendidas. Vocês estão bem, ele disse, não como pergunta, mas como constatação surpresa. Estamos sobrevivendo, Marina corrigiu. Estamos aprendendo quem realmente somos sem o dinheiro. E sabe o que descobri? Somos mais fortes do que imaginávamos. Bernardo sorriu pela primeira vez em meses. Talvez houvesse esperança, não de recuperar o que perderam, mas de construir algo novo, algo real, algo que ninguém pudesse tirar,
porque não seria feito de dinheiro ou status, mas de caráter forjado no fogo da adversidade. A queda havia sido brutal, mas a escalada de volta, mesmo que para um lugar muito mais modesto, estava apenas começando. 2 anos haviam passado desde aquela noite fatídica. O apartamento em Pinheiros agora tinha cara de lar. Não era luxuoso, mas era deles. Marina havia pintado as paredes, Rafael consertou a torneira da cozinha com tutoriais do YouTube, Júlia pendurou suas próprias pinturas nas paredes. Eram pequenas vitórias que significavam tudo. A startup de Rafael, batizada de Finance Claro, havia conseguido seu primeiro investimento anjo, R$50 mil de um empresário que acreditou na proposta. Ajudar microempreendedores a organizarem suas finanças de forma simples e acessível. Rafael trabalhava 18 horas por dia, mas era diferente. Não era pelo dinheiro ou pelo status, era porque acreditava no que fazia. Temos mais 300 usuários esta semana, ele anunciou durante o jantar, empolgado. E 2 deles mandaram mensagens dizendo que a plataforma salvou os negócios deles. Isso é maravilhoso, filho. Marina sorriu, servindo o estrogonofe que aprendera a fazer. Não era o prato do chefe Michelin, mas estava gostoso. E havia sido feito com amor. Júlia havia se tornado uma artista reconhecida em um nicho específico. Suas pinturas sobre resiliência, perda e recomeço tocavam pessoas que haviam passado por crises. Ela vendia cerca de 5 a 7 obras por mês, a preços que variavam entre R$500 e R$2.000. Não era fortuna, mas pagava suas contas e ainda sobrava para ajudar em casa. Um galerista de São Paulo a havia convidado para uma exposição coletiva. Seu trabalho tem uma verdade que falta em muita arte contemporânea, ele disse. Você viveu o que pinta. Isso é raro e valioso. Marina havia se tornado a funcionária mais dedicada do escritório de contabilidade onde trabalhava. Sua experiência administrando a casa e lidando com os negócios do marido, mesmo que de longe, trouxera uma perspectiva única. Em 1 ano, foi promovida a coordenadora. Ganhava R$6 mil por mês, mais do que Rafael no início. Nunca pensei que me sentiria tão realizada organizando planilhas, ela comentou certa vez com Júlia. Mas há algo gratificante em construir algo com as próprias mãos, sabe? Na prisão, Bernardo também havia mudado. Os primeiros meses foram de desespero e raiva. Depois veio a aceitação, e então, algo inesperado, propósito. Ele começou a dar aulas de administração e empreendedorismo para outros detentos. Muitos eram pequenos criminosos que haviam recorrido ao crime por falta de oportunidades. Bernardo os ensinava a fazer planos de negócio, a entender finanças básicas, a sonhar com um futuro diferente. Se eu não posso mais construir um império lá fora, ele disse a Marina em uma visita, posso ajudar essas pessoas a construírem seus pequenos negócios honestos quando saírem daqui. O advogado da família trouxe notícias que mudaram tudo em uma tarde chuvosa de agosto. Ele chegou ao apartamento com uma pasta cheia de documentos e uma expressão que misturava excitação e cautela. Temos novidades, anunciou. Chen Wei foi preso em Macau e ele quer fazer um acordo. Rafael, Marina e Júlia se entreolharam. Aquele nome ainda provocava arrepios. Ele admitiu que forjou assinaturas digitais do Bernardo, que manipulou documentos, que seu pai foi vítima do esquema tanto quanto o governo brasileiro. O advogado continuou, retirando papéis da pasta. Ele tem provas, e-mails que não conhecíamos, gravações de conversas, registros que mostram que Bernardo foi enganado. Isso significa que meu pai pode sair? Rafael perguntou, mal conseguindo respirar. Significa que podemos pedir revisão da sentença. Não garanto nada,
mas as chances melhoraram drasticamente, de praticamente zero para talvez 50%. 50% era mais esperança do que eles haviam tido em 2 anos. O processo de revisão levou 8 meses. Foram 8 meses de ansiedade, de esperanças renovadas e expectativas controladas. Marina voltou a ter insônia. Rafael passou a verificar o celular compulsivamente, esperando notícias do advogado. Júlia pintou uma série inteira sobre espera e incerteza, suas obras mais viscerais até então. Em abril, 3 anos após aquela noite fatídica, o tribunal aceitou as novas provas. A sentença de Bernardo foi reduzida para 5 anos. E como já havia cumprido 3, foi liberado para regime semi-aberto com direito a trabalho externo. No dia em que Bernardo saiu da prisão, a família estava lá. Ele parecia diferente. Mais magro, com cabelos completamente grisalhos, rugas profundas ao redor dos olhos, mas havia algo mais. Uma humildade que não existia antes, uma sabedoria comprada com dor. "Eu sinto muito", foi a primeira coisa que ele disse, abraçando Marina. "Por tudo que coloquei vocês. Nós sobrevivemos", ela respondeu. "E você também vai sobreviver." O apartamento em Pinheiros ganhou mais um morador. Bernardo dormia no sofá da sala. Não se queixou. Estava grato por ter um teto e sua família. A primeira noite, ele ficou acordado até tarde, observando os 3 dormirem em seus quartos. Tinha perdido anos de suas vidas. Tinha perdido a infância final de Júlia, os primeiros anos profissionais de Rafael, a companhia diária de Marina. Aquilo nunca voltaria, mas havia futuro, e ele estava determinado a reconstruí-lo da forma certa desta vez. Rafael ofereceu ao pai um emprego na Finance Claro. "Oh, você é o melhor administrador que conheço", disse. "E agora você tem algo que não tinha antes. A experiência de quem perdeu tudo e sabe o valor real das coisas." Bernardo aceitou. Não como CEO ou presidente, como consultor, ganhando R$3.000 por mês. Era uma fração do que ganhava antes. Era mais do que suficiente. 6 meses depois, a Finance Claro recebeu um aporte de R$2 milhões de um fundo de investimento. A empresa tinha 10.000 usuários ativos e estava crescendo 20% ao mês. Rafael ofereceu participação societária ao pai, mas Bernardo recusou. "Isso é seu", ele disse. "Você construiu com suor e honestidade. Eu só estou aqui para ajudar." Júlia fez sua primeira exposição individual. A galeria ficava em Pinheiros, não nos jardins, mas estava lotada. Pessoas de verdade, interessadas em arte de verdade. Ela vendeu 23 das 30 obras expostas. Uma crítica do jornal O Estado de São Paulo escreveu: "Júlia Cavalcante pinta a dor da queda com a esperança de quem aprendeu a voar diferente." Marina foi promovida a gerente do escritório de contabilidade. Ganhava R$10.000 por mês agora. Estava estudando para o exame de contador. Aos 50 anos, estava construindo uma carreira do zero e estava feliz. Em uma noite de domingo, a família jantava junta no apartamento. Macarrão à bolonhesa feito por Bernardo, que havia aprendido a cozinhar na prisão. Nada de champanhe ou cristais Baccarat. Vinho de caixinha e copos da Casas Bahia. "Vocês se lembram da mansão?" Júlia perguntou de repente. Silêncio. Depois Marina respondeu: "Lembro, mas parece que foi outra vida, de outras pessoas." "Vocês sentem falta?" Rafael quis saber. Bernardo pensou antes de responder. "Eu sinto falta de não ter que me preocupar com dinheiro, mas não sinto falta de quem eu era, daquele homem arrogante que achava que dinheiro resolvia tudo, que não olhava para os lados, que não valorizava o que realmente importava." "Eu não sinto falta", Júlia disse. "Aquela vida era linda, mas era vazia."
Agora eu sei quem são meus amigos de verdade. Agora eu sei do que sou capaz. Prefiro isso. Marina levantou seu copo de vinho barato. Um brinde, não ao que perdemos, mas ao que encontramos. Todos ergueram seus copos. Tinham perdido a mansão, os carros, as joias, o status, a conta bancária de milhões. Mas haviam encontrado algo que o dinheiro nunca comprara: autenticidade, propósito, força, família de verdade. 5 anos após aquela noite que mudou tudo, a família Cavalcante se reunia novamente. Mas desta vez, as circunstâncias eram completamente diferentes. Era um sábado ensolarado de março, e eles estavam na inauguração da sede própria da Finance Claro, uma sala comercial de 100 metros quadrados na Vila Madalena. Modesta comparada aos antigos escritórios do conglomerado, mas conquistada com trabalho honesto. Rafael, agora com 29 anos, discursava para uma plateia de 50 pessoas. Investidores, parceiros, funcionários e clientes. Esta empresa nasceu da maior tragédia da minha vida, ele disse, sua voz firme e emocionada. Mas também nasceu da maior lição: dinheiro não constrói caráter, adversidade constrói. E eu não estaria aqui sem as 3 pessoas que me ensinaram isso. Ele apontou para a família. Marina, 53 anos, elegante em um vestido simples, mas bem escolhido. Júlia, 24, com respingos de tinta nas mãos, porque viera direto do ateliê que agora dividia com outros 3 artistas. E Bernardo, 57, cabelos brancos e postura humilde, usando um terno comprado em uma loja de departamento, não mais sob medida italiana. A Finance Claro havia alcançado 50 mil usuários ativos e fechado parcerias com microempreendedores em todo o Brasil. Não era um império de 300 milhões, mas era sustentável, ético e impactava vidas reais. Rafael ganhava bem agora, cerca de 20 mil reais por mês. Não comprava carros de luxo. Investia na empresa e ajudava jovens empreendedores com mentorias gratuitas. Júlia havia lançado um livro, Do Ouro ao Ocre, Memórias Pintadas de uma Queda. Era parte biografia, parte livro de arte, contando sua jornada através de pinturas e textos. A primeira edição, de 3.000 exemplares, esgotou em 2 semanas. As críticas foram excepcionais. Uma obra de coragem rara, que transforma trauma pessoal em arte universal. Escreveu uma revista especializada. O mais surpreendente foi a reação do público. Centenas de pessoas escreveram para Júlia, contando suas próprias histórias de perda e reconstrução. Uma mulher que perdeu tudo em um incêndio. Um homem que faliu durante a pandemia. Uma família que sobreviveu a um desastre natural. Todos se viam nas pinturas de Júlia, todos encontravam esperança ali. Eu pensava que pintar nossa dor seria expor nossa vergonha, Júlia confessou em uma entrevista para um podcast sobre arte. Mas descobri que nossa vulnerabilidade é nossa força. Quando você para de fingir que é perfeito, você permite que outros sejam imperfeitos também. Isso é libertador. Marina havia se tornado sócia do escritório de contabilidade onde trabalhava. Seu chefe, impressionado com sua dedicação e competência, ofereceu sociedade. Ela investiu suas economias de 3 anos e agora era dona de 20% do negócio. Atendia principalmente pequenas empresas e empreendedores individuais, pessoas que ela entendia profundamente porque havia estado em seus lugares. A diferença entre quem eu era e quem eu sou é simples, ela disse certa vez a uma cliente que estava passando por dificuldades financeiras. Antes, eu gastava dinheiro para impressionar pessoas que não me importavam. Agora, eu ajudo pessoas que realmente precisam a organizarem suas vidas. Não há comparação. Bernardo finalmente havia cumprido sua pena completa e estava completamente livre. Ele trabalhava meio período na Finance Claro
e meio período em um projeto social que ele mesmo fundou, um curso gratuito de empreendedorismo para ex-detentos. Chamava-se Recomeço Real. Já havia formado 200 pessoas, das quais 63 haviam aberto negócios próprios. Eu passei 30 anos construindo um império de papel, ele disse em uma palestra para os alunos do projeto. Em uma noite, tudo desapareceu. E sabe o que aprendi? Que tudo que pode ser tirado de você não é realmente seu. Seu caráter, suas habilidades, sua capacidade de recomeçar, isso ninguém tira. Isso é seu patrimônio real. O processo contra Chen Wei continuava. Ele havia sido extraditado para o Brasil e aguardava julgamento. Surpreendentemente, Bernardo não sentia mais raiva, sentia quase gratidão. Sem aquela queda brutal, ele teria continuado sendo aquele homem arrogante, cego pelo sucesso, distante da própria família. Você já pensou em processar Chen Wei civilmente? O advogado perguntou certa vez. Poderia recuperar parte do patrimônio. Não, Bernardo respondeu sem hesitar. Aquele dinheiro veio de um lugar errado, de uma forma errada. Não quero nada que tenha nascido daquela vida. Prefiro construir do zero, da forma certa. Em uma tarde de domingo, a família voltou ao Jardim Europa. Não para visitar a antiga mansão, que havia sido vendida e transformada em uma escola particular. Foram apenas passear, revisitar o passado sem medo. Pararam em frente ao portão. A fachada estava diferente, mas ainda imponente. Crianças brincavam no que antes era o Jardim Imaculado. Vozes alegres ecoavam onde antes reinava o silêncio da falsa perfeição. Vocês se arrependem? Júlia perguntou, observando a casa. Rafael balançou a cabeça. Arrependimento pressupõe que eu faria diferente, mas tudo que passamos me trouxe até aqui. E eu gosto de quem sou agora. Eu me arrependo de não ter acordado antes, Bernardo admitiu, de ter precisado perder tudo para aprender o que realmente importa. Mas não me arrependo do caminho que percorremos juntos depois da queda. Marina pegou na mão do marido. Sabe o que é engraçado? Quando morávamos aqui, eu me sentia vazia. Tinha tudo e não tinha nada. Agora, no nosso apartamento de 3 quartos, dividindo um banheiro, comendo comida que eu mesma faço, eu me sinto completa. Eles ficaram ali por mais alguns minutos. 4 pessoas observando o fantasma de quem costumavam ser. Então, se viraram e caminharam de volta para o carro de Rafael, um Civic usado, mas bem cuidado. No caminho de volta, pararam para comer pastel na feira da Vila Madalena. Sentaram em bancos de plástico. Comeram com as mãos, riram de piadas bobas. Eram cenas impossíveis na vida antiga. Eram os melhores momentos da vida nova. Para onde vamos agora? Júlia perguntou, lambendo os dedos engordurados. Para casa, Marina respondeu, sorrindo. E pela primeira vez em anos, eles realmente tinham não uma mansão de 45 milhões. Não um símbolo de status ou sucesso, mas um lar construído sobre fundações reais. Amor, respeito, trabalho honesto e a compreensão de que riqueza verdadeira não tem nada a ver com o tamanho da conta bancária. A história da família Cavalcante poderia ter terminado naquela noite fatídica 5 anos atrás. Para muitos, terminou. A família rica que perdeu tudo virou nota de rodapé nos jornais. Um caso esquecido entre tantos outros escândalos. Mas para eles, aquela noite não foi o fim. Foi o começo da vida real. A vida sem máscaras, sem pretensões, sem o peso insuportável de manter aparências. Eles haviam sido milionários até aquela noite e descobriram que podiam ser infinitamente mais ricos sem um centavo daquele dinheiro. Porque no final, o que realmente importa não é quanto você tem quando tudo está indo bem. É quem você se torna quando perde tudo.
É a força que você encontra na queda. É a família que permanece quando o status desaparece. É a capacidade de olhar no espelho e reconhecer a pessoa que olha de volta. Os Cavalcanti haviam perdido um império e ganharam a si mesmos. E essa, descobriram, era a melhor troca que poderiam ter feito.